Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Torlai, eu sou professora de filosofia, especialmente de filosofia política, razão pela qual volta e meia vocês encontram ainda alguns vídeos de comentário político nesse canal, especialmente relativos à direita brasileira, a nova direita, uma vez que é a força política mais interessante atualmente em atividade. Eu observo uma decadência muito clara por parte da esquerda, que tenta se reorganizar, evidentemente, que ainda tem muita força na sociedade, tem muita força institucional, mas como força política que representa uma novidade, ela não significa nada. A esquerda tem tido uma enorme dificuldade de se renovar e está muito presa a personagens e símbolos que foram importantes para sua consolidação, mas não apresenta lideranças novas. No interior da base conservadora, na chamada direita brasileira, que é formada por inúmeros grupos, a gente vê coisas acontecendo, disputas campais rolando, e a gente observa também uma série de forças, de lideranças que surgem e que vêm aos poucos conquistando os brasileiros de maneira geral. E como nessa eleição nós temos aí uma zebra, um candidato, que é o Flávio Bolsonaro, que de início se apresentou e não foi recebido da forma calorosa pela base inteira, por todos esses grupos que estão em disputa política, mas que já se provou ser absolutamente viável e ter chances muito claras de vencer as eleições. Quando eu vi essa candidatura ser apresentada, e tem vídeo no meu canal registrando isso, eu simplesmente julguei que foi uma decisão inteligente, porque, dentre todas as opções entre os conservadores, Flávio Bolsonaro era mais viável. Por uma razão muito simples. Além dele carregar o nome Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro foi o navio quebra-gelo para fazer com que pessoas à direita tivessem mais espaço na política, ele foi o trampolim para que uma série de pessoas pudessem se alçar à vida pública, além dele carregar esse nome que tem um peso muito forte quando a gente considera o Brasil. Ele pode não ter um peso tão forte em algumas zonas, mas o peso mais relevante nacionalmente é o nome Bolsonaro, e isso é um fato. Isso não é algo que você diga porque você gosta ou porque você não gosta. Isso é algo que precisa ser reconhecido. Se o governo foi a melhor coisa do mundo, etc., tudo isso pode ser discutido. Mas que o único símbolo nacionalmente forte dos conservadores ainda seja o nome Bolsonaro, isso é um fato, tá? Isso é um fato que precisa ser reconhecido. A tal ponto é um fato que o presidente lá do PL, que é um cara completamente pragmático, é alguém que só está preocupado afinal ele é um diretor, é um chefe de partido, então ele está preocupado em vencer eleições, imediatamente achou boa ideia. Quando o nome de Flávio Bolsonaro foi sugerido, ele percebeu que era uma jogada inteligente e acatou a jogada, porque o objetivo do PL é estar no poder, vencer eleições. Por isso eles precisam do candidato mais forte. Tudo isso é fato, tudo isso não é algo sobre o que se discuta, tudo isso são coisas que, se uma pessoa não reconhece, ela não está sendo honesta. E eu estou dizendo isso aqui porque, com base na minha crítica às atitudes do Eduardo Bolsonaro, a essa questão de conquistar ou não a aderência do Nicolas do Nicolas Ferreira, que é um político, é uma liderança em ascensão, em clara ascensão, né? E essa questão de como resolver a aderência, me parece que tentar destruir a reputação do Nicolas é algo um pouco idiota, né? E eu observei isso sendo feito da parte ali do grupo do Eduardo Bolsonaro. Depois que eu fiz esse vídeo, eu observei, por outro lado, uma série de pessoas com quem eu não tenho contato, pessoas que não são meus amigos, para além do compartilhamento do vídeo, por pessoas que entenderam qual era o meu ponto. Meu ponto é, não adianta tentar domesticar a base e não adianta ficar brigando na nossa frente. Existem grupos entre os conservadores que estão disputando poder, a base vai votar em quem ela julgar viável, né? E essa briga de vocês ficarem se sabotando, se destruindo, né? Seja
o Nicolas destruiu o Eduardo, seja o Eduardo destruiu o Nicolas, isso tudo é uma enorme perda de tempo, porque no final das contas prevalece quem é melhor. E o que aconteceu nesta eleição foi que o nome Flávio Bolsonaro foi quem prevaleceu. E se de fato, como diz o Eduardo, foi ele quem viabilizou o nome do Flávio, ele devia estar muito tranquilo, porque o plano dele foi o que deu certo. Então, para que ficar se expondo com briguinha de internet? Um cara, aliás, que carrega um nome que é forte e que não precisa desse tipo de birrinha. Quem precisa é um outro lado. O lado que está buscando espaço e que só vai conseguir espaço se destruir completamente a força que esse nome ainda simboliza. Enfim, qual é o meu comentário hoje? Qual é o meu comentário nesse vídeo? E eu já aviso que será meu último comentário do ano sobre qualquer questão eleitoral. É um meio violento, é um meio agressivo e pior, é um meio de distorções, tirando alguns amigos meus, como Flávio Gordon, Flávio Morgenstern, que compartilharam meu vídeo no que ele tinha de legal, no que ele tinha de interessante. Eu observei uma série de pessoas que participam de grupos políticos que têm o objetivo declarado de prejudicar outros grupos no interior da direita que estão usando a minha fala para as suas rixas internas. Isso eu considero inadmissível. Isso é inadmissível pela seguinte razão: eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de leitura de cenário superior a todo mundo que nas eleições municipais aqui de São Paulo, as últimas, ficaram apostando em Pablo Marçal. Muitas dessas pessoas eu mesma avisei: vocês estão apoiando um projeto que tem aliança com um cara que não tem a menor capacidade. Eu aposto que se ele está crescendo, a rejeição dele vai crescer mais que a adesão. Então, Pablo Marçal era um sujeito que desde o início me pareceu ser uma péssima aposta. E a certa altura da eleição, eu comecei a notar que o grande objetivo era usar a capacidade de mobilização do Pablo Marçal simplesmente para destruir uma aliança que havia sido feita com o candidato menos pior ali do cenário. E por que eu digo menos pior? Porque o Ricardo Nunes tem inúmeros defeitos. Eu posso fazer críticas em todas as secretarias dele, em especial de cultura, que tem sido uma vergonha. Mas ele é alguém que está trabalhando bem com o governador do estado. É um sujeito que tem uma certa experiência em termos de gestão, em especial no corte de gastos, tá? Ele entra na vida pública justamente para acertar, para cuidar das contas. Então, é um prefeito que funciona para o perfil da cidade de São Paulo e que tinha a menor rejeição, ou seja, alguém que tinha capacidade de vencer segundo turno. Segundo turno é campeonato de menor rejeição. E eu sabia, porque não é muito difícil saber, basta você ser frio na análise política, que você podia perceber que o Pablo Marçal seria o cara que teria maior rejeição. E foi o que aconteceu no segundo turno. O Pablo Marçal tinha, nas projeções, tinha mais rejeição que o Guilherme Boulos. E qual era a narrativa de todo mundo que tentou emplacar o Marçal naquela eleição? A narrativa, e eu disse na cara de alguns desses, porque ainda eram meus amigos na época, foram pessoas de quem eu me afastei deliberadamente, me afastei porque percebi que tentaram jogar comigo, tentaram enfiar na minha cabeça coisas que eram claramente narrativas. Eu falei: você é meu amigo? Ou você está tentando me usar, cara? Porque você está querendo enfiar uma narrativa na minha cabeça. Você, na minha cabeça? Olha quanto tempo de estudo eu tenho mais nas costas do que você. Olha quanta coisa eu já passei. Eu já combati a esquerda no lugar mais importante para ela, que é a universidade. É sério que você está... Você acha que você pode brincar comigo desse jeito? Eu tive esse tipo de conversa, por isso eu precisei me afastar daquelas pessoas, né? E eu percebi que todas aquelas pessoas têm uma ideia fixa. A ideia fixa daquelas pessoas é: não importa que meios nós precisemos, mas nós vamos destruir o tal do bolsonarismo para abrir espaço a uma direita que não dependa do nome Bolsonaro para existir. E eu entendi que o Pablo Marçal foi a ferramenta. O Pablo Marçal os usou e eles usaram Pablo Marçal para fazer isso. E eu, como pessoa que moro na cidade de São Paulo, tive que ver essa briguinha interna da direita no interior dos conservadores, essa briguinha interna
colocando em jogo o futuro da maior cidade do país, cidade onde eu moro. E eu falei, eu não acredito que é nesse nível que esse pessoal acha que vai brincar de política com o Brasil. E eu não acredito que eles têm coragem de usar um discurso moralizante quando, na verdade, eles estão simplesmente querendo se impor como grupo político e, para isso, eles precisam diminuir a força do grupo político que ainda tem mais força que aquele que carrega o nome do Bolsonaro. Né? Eu percebi isso naquela eleição, mas eu, obviamente, como vocês podem observar, tenho me mantido longe das disputas políticas desde 2022, quando uma série de outras coisas erradas foram feitas, e eu percebi que as pessoas que muitas vezes falam o que pensam não são as pessoas que vão ser ouvidas, né? Por quê? Porque a batalha campal que acontece internamente por poder no interior, tanto no interior da esquerda quanto no interior da direita, é tão forte que eles ficam cegos para a verdade, uma vez que eles estão criando narrativas para combater outras narrativas. A narrativa do pessoal que quis se impor como grupo naquelas eleições municipais era a seguinte: Marçal tem chance de derrotar o Boulos e o Ricardo Nunes não, sendo que qualquer pessoa que estivesse fazendo análise política correta, sem paixões, sem ressentimentos contra o nome Bolsonaro, sabe? Dane-se, bolsonarismo não. O que a gente tem na direita que é vencedor neste momento? Ou o que a gente tem de mais possível de colaborar com a direita, que era o caso do Ricardo Nunes, que possa vencer as eleições? E aí a pessoa falava, não, é óbvio que o Marçal, que é um cara insuportável, vai acabar com uma rejeição infinitamente superior a do Ricardo Nunes, e se ele tiver uma rejeição maior do que a do Nunes, ele vai conseguir ter uma rejeição maior do que a do Boulos e vai perder a eleição. Isso era a leitura de cenário básica. Então, por mais que o Marçal tivesse força para conquistar o tal do eleitorado que gosta de baderna em debate, gosta daquelas coisas, e vamos combinar que era divertido. O Marçal divertia a eleição e o componente da cadeirada foi a cereja no bolo das eleições. Todo mundo adorou aquela cadeirada que ele tomou do Datena, porque no fundo o Marçal ele teve um comportamento de participante do programa Silvio Santos. Ele teve um comportamento do cara do Coringa que aparece num programa de auditório. E isso faz parte da cultura nacional. O brasileiro gosta dessas coisas. O brasileiro assiste o programa do Ratinho, gosta de programa de auditório, entendeu? E gosta de ver o circo pegar fogo. Certo, isso tudo é verdade. Mas será que fazer o circo pegar fogo era suficiente para ter uma rejeição menor do que a do candidato de esquerda, que era o Guilherme Boulos, e vencer uma eleição? É óbvio que não, gente. E essa foi a leitura que eu tive desde o início. Da mesma forma que, ao observar que o nome do Flávio Bolsonaro foi posto como o candidato às eleições, imediatamente eu percebi, esse é um nome vencedor, esse é um nome que vence eleições. Porque além dele ter o nome Bolsonaro, que ainda é o maior símbolo do Brasil, goste-se ou não, tá? Goste-se ou não, ainda é o símbolo que consegue agregar a direita no Brasil, é esse nome, Bolsonaro. Além dele carregar esse nome, ele tem aquilo que o Tarcísio também tem, que é a figura da moderação, porque ele de fato é assim. O Flávio Bolsonaro de fato é um cara capaz de composição, de dividir poder, de delegar, entende? O próprio Jair Bolsonaro delegou, deixou os ministros trabalharem, mas ele tem aquele ímpeto que todos nós vimos e tinha uma dificuldade muito grande em se comunicar de forma estratégica, né? Toda a comunicação que ele fazia acabava sendo uma arma usada contra ele, né? E esse foi o grande calcanhar de Aquiles do seu governo. Ele se comunicava de uma forma que os seus inimigos podiam usar contra ele depois. O Flávio Bolsonaro não tem esse calcanhar de Aquiles e tem o nome Bolsonaro. Ele se comunica extremamente bem, é um cara que estudou, é um cara que entende economia, é um cara que entende quais são as pautas urgentes e, ao mesmo tempo, tem o nome Bolsonaro, que gerou uma adesão imediata de todos os grupos diferentes da direita à sua candidatura. O que, aliás, não era esperado por um grupo que, ao tentar fazer o Projeto T, como disse a revista Isto É, se eu não me engano, a Paula Marisa que disse isso, né? Não sei se foi a revista Veja ou a revista Isto É, que já no ano passado, antes das eleições, fizeram uma capa
cujo título era o Plano T, ou seja, vamos colocar Tarcísio como um nome que vai fazer o eleitorado de direita esquecer do nome Bolsonaro. Esse era um plano mesmo. E veja, era um plano que tem um certo fundo, não é só um plano burro, não é completamente burro, porque é o seguinte, as pessoas que apostaram nesse plano, tem dois tipos de pessoas que apostaram nesse plano. Pessoas que acreditavam de verdade que o nome Bolsonaro significaria rejeição e não poderia vencer a eleição, tá? Existem pessoas que pensaram assim, e eu acredito que aqueles que apoiaram esse projeto, muitos apoiaram preocupados com a sobrevivência da direita. Disseram, olha, eu acho que pensaram honestamente, a direita só pode sobreviver se um nome que for diferente do Bolsonaro, mas que tiver algum vínculo muito suave com o Bolsonaro, se colocar no lugar. Algumas pessoas pensaram assim, e outras não. Outras simplesmente querem destruir o que o nome Bolsonaro ainda significa, porque querem ocupar esse lugar. As brigas de poder são assim, né? Enfim, seja como for, é um cálculo errado. Porque quem analisa as coisas com distância, com frieza, sem vínculo nenhum, sem ganhar um centavo de nenhum desses lados aí da discussão, sem ter fotinho no Instagram com quem tem a grana e distribui, para esses blogs todos, para essas páginas cujos nomes são ficções, né? Essas páginas cujos nomes são ficções, desconfiem do que vocês leem por lá, porque não é uma pessoa que responde pelo seu próprio nome que está falando. É simplesmente alguém que está distribuindo uma narrativa feita por um grupo de poder, né? E eu comecei a observar várias dessas páginas repetindo incessantemente a mesma coisa, que o Flávio Bolsonaro, perto da chapa que era do Tarcísio, não teria chances. Ou, pior, essas páginas, agora que o nome do Flávio Bolsonaro se consolidou e que ficou claro para todo mundo que ele vai vencer a eleição, né? É muito difícil ele não vencer, tá? Só se ele fizer muita besteira nos debates, o que eu acho difícil, porque ele fala bem, tem inteligência suficiente para lidar com adversários e é um cara fleumático, não é alguém que se deixa irritar pelos canalhas com quem ele vai debater ali, né? E mesmo por pessoas da mesma ala. Mas enfim, o que eu observo de forma muito clara é o seguinte, que essas pessoas, percebendo que elas perderam a possibilidade de fazer emplacar a chapa Tarcísio-Michele, meu Deus, olha, eu vou votar no Tarcísio bem tranquilo aqui para governador de São Paulo, ele está fazendo um ótimo trabalho, né? Mas eu confesso que qualquer coisa que tenha Michele como projeto, eu saio correndo, tá? Então, muita gente diz por aí, ontem eu vi um vídeo da Madeleine Laxo, eu não sei falar o nome dela, me desculpa, Madeleine, da jornalista, em que ela dizia que a Michele Bolsonaro era a mulher que mais se comunicava com o Brasil, e que etc, e que ela, como vice em qualquer chapa, seria uma chapa vencedora. E eu falei, nossa, para quem ela tá falando? Eu acho que não é para a cidade de São Paulo, não é para o estado de São Paulo, que até onde eu sei é o maior colégio eleitoral do Brasil. É engraçado, porque eu tô aqui em São Paulo, no centro dos acontecimentos, não que eu goste de estar aqui, eu acho um saco estar aqui, mas estando aqui, eu tenho uma capacidade de entender o comportamento um pouco melhor, porque São Paulo é uma espécie de microcosmo do Brasil todo, gente. Não que isso seja bom, é um saco morar aqui, eu moro aqui porque meu marido trabalha aqui, eu já estava fora daqui, voltei a morar aqui porque é onde ele trabalha e São Paulo tem recantos muito legais, né? Quando você acha um recanto, um bairro tranquilo, dá para morar bem, e aqui tem trabalho, aqui tem oportunidade, tudo acontece aqui. Tá? Goste ou não da cidade, tá todo mundo de passagem por aqui o tempo todo porque as coisas acontecem aqui. E aqui é um microcosmo do Brasil. E eu observo que a Michele, por ela ser a cara do grupo evangélico, ela de fato tem uma adesão forte, mas ela também tem lá uma rejeição. Eu sou uma mulher que não vejo na Michele Bolsonaro uma liderança. Aliás, eu olho para Michele Bolsonaro entrando na política e tomo distância, tá? Nada contra, foi uma brilhante primeira-dama, acho que foi uma pessoa muito legal como primeira-dama, mas não votaria. Tenho minhas razões, não farei nem vídeo sobre isso, razões que não cabem aqui,
tá? Flávio Bolsonaro, voto com uma certa tranquilidade, sabendo que vai acontecer erros, vão ter problemas como todo governo, mas a Michelle Bolsonaro não é o nome que me faz votar em nada, né? E como eu, há muitas pessoas, mas muitas pessoas que pensam parecido. Então não é verdade, como não era verdade que o Pablo Marçal seria o único capaz de derrotar o Boulos no segundo turno, aquilo era uma narrativa para enfraquecer o projeto que então era apoiado pelos Bolsonaro, da mesma forma, essa história de ficar dizendo que a Michelle e o Tarcísio seriam a única forma de vencer o Lula, gente, é uma narrativa. E a prova está nos números, nas pesquisas e no quanto que o Flávio está ganhando adesão de todos os grupos da direita com facilidade. Não só pelo perfil que ele representa, mas pelo nome que ele carrega, as duas coisas, entendem? Então, assim, eu sei que ao gravar essa minha última manifestação, eu vou ser taxada de isentona pelo grupo bolsonarista e de bolsonarista pelo grupo que quer substituir o bolsonarismo. Mas eu não estou gravando isso para os partidários de um dos dois, não estou mesmo. Eu estou gravando para dizer para vocês que nós que somos eleitores e que não fazemos parte de nenhum grupo e que temos como objetivo conseguir enxergar quem é aquele que tem maior chance, já que a esquerda ainda tem um poder tão forte na sociedade, a gente precisa que a direita, os conservadores, sobrevivam até que a gente se consolide como força política. Eu tô falando para vocês, tá? Vocês que querem conseguir enxergar as coisas sem ser influenciados pelas narrativas que virão desses grupos que estão em embate, precisam observar uma coisa. Quem vence a eleição no Brasil hoje? O Brasil, tô falando em nível nacional. Quem vence a eleição? Quem vence a eleição é quem carrega o nome Bolsonaro, tá? Qualquer alternativa a isso precisaria de um esforço muito grande para vencer a eleição, por um lado, e o Tarcísio, por exemplo, não tem a mesma força. Olha, eu gosto muito do Tarcísio. Ele em São Paulo está consolidado, mas no resto do Brasil é outra história, tá? É outra história. Já o nome Bolsonaro no resto do Brasil já está consolidado, já é uma força consolidada, entendeu? Então esse pessoal que faz política, que está querendo de todo jeito destruir... Meu objetivo com o meu último vídeo não era participar da destruição ao Eduardo Bolsonaro. Era simplesmente dizer para ele que ele precisa renovar a sua imagem, porque a sua imagem não é boa. E quando ele fica se metendo nessas briguinhas particulares, ele só piora uma imagem que já está sendo muito apedrejada e vai continuar sendo apedrejada, uma vez que é um grupo que quer sim tomar o lugar do chamado bolsonarismo. E esse grupo vai fazer tudo para tirá-los do páreo. Por quê? Porque eles sabem que o nome, eles não são bobos, eles sabem muito bem que o nome Bolsonaro ainda é o símbolo que vence a eleição. E se eles não tirarem esses caras da frente, talvez o grupo político deles demore mais para ganhar espaço na política. O que eu considero que seja justo? Que esse grupo espere a sua vez. Eu considero, mas eu não sou ninguém, né? Eu não estou disputando poder, para mim é muito fácil falar. E o pessoal que está com sangue no olho e sede de poder no coração, esse pessoal vai fazer tudo para descredibilizar ao máximo esse grupo que ainda tem aí o Eduardo Bolsonaro como articulador. Vão fazer tudo o que eles puderem para destruir o Eduardo. E eu pergunto, será que isso é inteligente? Se é justo ou não? É uma outra história, porque o Eduardo aprontou muito com a própria direita no passado. Ele tem muitos desafetos, entendeu? E quem tem muitos desafetos, a gente acaba se perguntando, pô, mas o que será que ele fez para essa galera toda tá querendo arrebentar com ele desse jeito? O que Eduardo terá aprontado? Tá, eu acho que nós, eleitores, a gente tem que ficar de fora dessa briga. Totalmente de fora. Que foi o que eu fiz nas eleições de São Paulo. Fui chamada de bolsonarista por pessoas que comeram na minha mesa. Fui chamada de pessoa comprada pelo bolsonarismo por quem esteve na minha casa e almoçou comigo, e jantou e comeu da minha comida. Essas pessoas tiveram coragem de fazer isso simplesmente porque eu estava fazendo uma análise independente da sede de poder deles. Muitos que foram meus amigos no passado participam desse grupo que quer realmente tirar os Bolsonaro do cenário político porque eles querem ocupar lugar. Como os Weintraub tentaram fazer no passado. Por que falavam tão mal? Porque queriam ocupar lugar, gente. E política, eu tô falando pra vocês, é esse miserê. É essa mediocridade. E é por essa razão que eu vou parar de fazer comentários. Porque eu percebi que qualquer comentário que eu faça
seja ele justo ou não, ele será distorcido para caber numa dessas narrativas em disputa. E eu não quero que o meu trabalho seja reduzido a narrativas, eu não quero mesmo. Eu tô pouco me lixando para o grupo que vocês que me assistem apoiam. Vocês podem apoiar o grupo que vocês quiserem. Se vocês acham legal que o bolsonarismo seja destruído e que esse outro grupo tome o lugar, apoie, é a aposta que vocês façam. A aposta que eu faço é uma aposta fria. Eu vejo muitos problemas no chamado bolsonarismo, mas eu acho que quem vence a eleição no Brasil ainda é esse projeto que carrega esse nome. Então eu penso que uma conciliação entre esses grupos seria a melhor chance que a direita brasileira teria para ter um grupo principal e um grupo auxiliar que fosse ampliando seu poder devagar, sem pressa, sem desespero, sem precisar ficar se vingando aí dos filhos do Bolsonaro, gente. Tá, deixa, relevem, entendeu? Trabalhem calmamente, sem enfiar Marçal para minha goela. Por que eu tenho que engolir o Marçal? Vocês aí de outros estados, vocês aí, galera de Santa Catarina, né? Vocês querem arrebentar com o bolsonarismo e eu preciso engolir o Marçal para isso? Vocês acham que isso é justo? Então, veja, vocês não têm o direito de usar um discurso moral, porque vocês estão tendo atitudes loucas, insanas e que podem pôr a perder inclusive o projeto que vocês têm de terem cada vez mais poder na direita, o que é legítimo, que vocês ocupem espaço. Se vocês têm com que contribuir, legal. Mas nacionalmente, desculpa eu falar isso para vocês, nacionalmente vocês não têm capacidade ainda de ganhar a eleição. Não tem mesmo. O que tem capacidade de ganhar a eleição nacionalmente foi a escolha feita pelo PL de Flávio Bolsonaro, tá? De verdade. E não adianta ficar aí espalhando e pedindo para os amigos jornalistas falar. Tem muito jornalista que diz isso porque odeia o nome Bolsonaro e por odiar o nome Bolsonaro destrói indiretamente, falando quanto a Michelle é maravilhosa e Tarcísio é perfeito. Mas na verdade essas pessoas não têm nenhum tipo de admiração nem pela Michelle nem pelo Tarcísio. Só estão fazendo isso na malandragem para prejudicar um outro grupo. Tá? Então assim, eu não queria de jeito nenhum me meter nessa disputa. Porque o que eu soube de coisas que aconteceram nos bastidores são coisas tão sujas e coisas tão canalhas com pessoas que não merecem. Uma delas eu não vou nem citar o nome aqui, mas é uma pessoa que é um grande quadro para a direita e que foi prejudicado por uma senhora aí que tem super ambiciosa, que usou a sua influência para prejudicar esse cara que é um dos maiores quadros da direita. Inclusive empurrando ele para a disputa eleitoral. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas se isso é verdade, acho que foi a pior coisa que eu já ouvi, tá? Em termos de pessoas que já foram colegas no passado, sabe? Ela o prejudicou, eles foram colegas no passado. Que coisa esquisita. Então, esses dois grupos estão em disputa e as pessoas estão perdendo o pé, tá? Então, a autofagia que eu apontei do lado do Eduardo, da qual ele precisa se livrar dessa imagem, porque ele fez muitos no passado, quem está fazendo essa autofagia é o outro lado também. O outro lado está, digamos assim, fazendo essa autofagia ao apontar a arma para pessoas que, por uma questão de honestidade intelectual, ainda dizem, olha, se quer votar, se quer ganhar a eleição, não dá para jogar no lixo isso que vocês chamam de bolsonarismo, isso não é inteligente. É uma questão de raciocínio prudencial, que foi o raciocínio que eu fiz na eleição aqui de São Paulo, dizendo que colocar o Pablo Marçal não era prudente, porque a gente poderia perder a eleição. Tá? E aí, a gente é obrigado, eu que sou uma pessoa que estou interessada em estudar, em ajudar as pessoas a pensarem melhor, acabo sendo taxada de uma coisa ou de outra. Então eu estou oficialmente me retirando de qualquer participação nas análises do que vai acontecer, porque eu já entendi que, sinceramente, é uma pena que vocês estejam sabotando uns aos outros, em vez de sentarem para colaborar, para diminuir as diferenças e tentarem somar num projeto, tá? É algo lamentável. E assim, eu apontei no meu último vídeo as atitudes equivocadas que vêm do lado de lá, do chamado lado bolsonarista. Mas o lado que está querendo ocupar o lugar do bolsonarismo está fazendo pior. Está fazendo pior porque usa
usa comentários críticos, atitudes que não são legais, que devem ser deixadas de lado, do lado de lá, e faz pior que o lado de lá. Então, assim, sinceramente, esse é meu último vídeo sobre política brasileira que eu posto aqui no canal. É o último. Eu não vou mais me meter nesse assunto, porque observando como vocês estão trabalhando, vocês que querem simplesmente substituir esse grupo no impulso, movidos por ressentimento, movidos por desejo de vingança, vocês não estão agindo com a razão. Vocês estão agindo impulsionados por emoções que podem colocar a perder uma ocupação de espaço político que deve ser lenta e gradual e nunca, jamais destruir os símbolos que ainda são capazes de agregação. E o nome Bolsonaro é esse símbolo. Então, assim, não é inteligente o que vocês estão fazendo. E eu sou uma pessoa que só tenho um lado, o lado da inteligência. Então, eu estou me retirando porque eu não quero que nenhum comentário meu e nenhuma crítica minha ao chamado bolsonarismo seja usada como vocês já fizeram no passado, depois de terem almoçado, jantado na minha casa, alguns até conversado com meus filhos, me taxarem disso ou daquilo, por eu não estar a serviço de um projeto de poder que quer substituir esse outro. Primeiro que eu acho que é uma burrice essa substituição forçada de vocês, acho que é burrice mesmo. Acho que é burrice, acho que não tem como dar certo, entendeu? Minha opinião, sincera. E segundo, acho que teria muito mais a ganhar sentando ali e produzindo uma reconciliação e não sendo instrumento das pessoas que querem continuar fazendo com que o cenário político brasileiro não tenha uma direita. Então vocês estão dizendo uma coisa nos vídeos de vocês que contraria a realidade do que está acontecendo. Porque tirar do mapa o nome Bolsonaro para vocês ascenderem, vocês que não têm força ainda para ganhar eleições majoritárias, significa tirar do brasileiro conservador, que está aqui na casa, tranquilo, a possibilidade de ter um candidato conservador em quem votar, tá? É isso que vocês estão fazendo. Então é por isso que eu estou me retirando de qualquer comentário político até o final do ano. Espero que o Flávio Bolsonaro vença a eleição, porque eu acho que é o projeto de mérito. Acho que eles têm mérito. Tem um mérito aí, tem muitos erros, mas muito mérito também. E eu acho que vocês poderiam colaborar, porque existe tempo suficiente para que as ambições políticas de vocês se realizem, tá? Vocês não precisam ir pro tudo ou nada desse jeito. E continuar indo pro tudo ou nada desse jeito, sabe o que está acontecendo? Está respingando em pessoas que não têm ambições, mas que simplesmente podem ser bons quadros para que os conservadores no poder se consolidem, né? E caramba, umas coisas aí que aconteceram, Deus me livre, viu? Deus me livre, eu quero distância mesmo. Quero distância porque mau caratismo não é minha praia. Eu tô aqui para formar almas, não para ficar fazendo discurso moral para encobrir minha canalice. Tá bom, pessoal? É isso. Minha última manifestação política do ano. Obrigada a quem teve paciência de escutar e até a próxima.